Terça-feira, noite de carnaval, e a gente aqui tratando de assuntos que têm a ver com o seu dia a dia, assuntos que podem te levar a perspectivas novas em relação à vida. Agora a gente está preocupado com os seus filhos e a gente quer te ajudar. Você aí que tem filho pequeno, filho que está indo para a escola e você diz, Dalcides, preciso de ajuda. A gente quis atender às solicitações que chegaram de indicação de pautas para o nosso programa. Vamos buscar uma psicóloga que entende do assunto. Sandra Baldassi, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Quando a gente fala sobre fobia escolar, aí algumas pessoas dizem assim, Dalcides, mas estão inventando tanta coisa nos tempos de hoje. Acho que nos tempos passados não tinha isso não. Chegava o dia de ir para a escola, a mãe pegava o filho, vai para a escola e pronto. A vida está ficando mais complexa? Tem surgido coisas novas? Eu acho que a vida está mais complexa, sim. Embora a fobia escolar não seja uma coisa nova, sim, mas ela está aumentando, com certeza. Fobia escolar significa o quê? Então, medo? Seria um medo extremo de ir à escola, mas na verdade é caracterizada por uma ansiedade muito grande que essa criança tem de ir à escola. Então, o que que acontece? Quando a gente decide que uma criança vai para a escola a primeira vez, essa criança, ela e os pais vão sofrer uma mudança muito grande. Então, algumas crianças, elas vão muito bem nessa mudança e outras não, né? Então, é com essas crianças que a gente tem que ficar atento. O medo de ir à escola, né, o medo dessas mudanças é considerado normal até um determinado ponto. Qual é o ponto, por exemplo? Os primeiros 15 dias? Sim, o ideal, assim, até uma semana é considerado normal. Passou disso, a gente já começa a observar. Após 4 semanas, já vale a pena você buscar uma avaliação. Então, eu me lembro como se fosse... Eu tive dificuldade. Você teve? Tive. No pré. Não sei ainda nem se existe, mas existe pré atualmente? Acho que não existe mais. Existe? Existe. Então, eu ia para o pré, só que mamãe me levava e aí eu ficava desesperado se ela estava do lado de fora ainda me esperando. Eu não queria que ela fosse embora. Isso é insegurança da criança? Isso pode ser uma fobia? Não, na verdade é o seguinte, isso é uma fantasia. A criança, ela tem fantasias que a mãe possa não voltar. Então, é um medo. Agora, para a gente dizer que é uma fobia escolar, seria se você não conseguisse ficar na escola, né? Então, no caso, a mãe levou a criança. Então, no primeiro dia, a criança não quis ficar, a mãe retornou. É para retornar para casa, não é para ficar insistindo? Então, a gente tem que respeitar muito cada criança. Tá. Cada criança tem o seu tempo. Se você percebe que o seu filho está em sofrimento, você não pode deixá-lo na escola. As escolas, no geral, elas têm um período de adaptação. Sim. Então, os pais, normalmente, não é assim, no primeiro dia que a criança vai, já vai ficar lá até o final. Então, vai, fica 15 minutos, fica 1 hora, fica 2. A mãe tem que estar próxima se a escola ligar. Então, isso tem que ser respeitado. O que acontece muitas vezes? Algumas mães decidem pôr o filho na escola, né? Aí leva o filho na escola, aí a criança começa a chorar por conta até dessa fantasia, do medo que a mãe não vai voltar. Aí o que a mãe faz? Começa a chorar também, né? Aí a criança se sente... Veja bem, se a minha mãe está chorando... Claro, a coisa é grave. A coisa é desesperadora então, mesmo. Aí, ou muitas vezes também começa a abraçar muito, beijar, sei, tornando aquela despedida, uma coisa como se fosse a última vez que vai ver a criança. Então, isso acaba potencializando essa dificuldade de adaptação. A escola tem uma estrutura. Então, imagina assim, escola particular, eu acho que se encontra uma estrutura. Ali vem a pedagoga, vem a psicóloga, vem todo mundo para dar um apoio. Mas escola estadual, como é que faz? Então, por isso que, assim, quando você não tem um apoio da escola, sim, o que deveria ter, mas se a gente não tem, você tem que conversar com a criança. Então, se você pretende pôr seu filho numa escola, mesmo sendo estadual, tem que ser uma escola que você confie, né? E você tem que estar certo que você está confiando naquele local. Então, você vai conversar com a criança, você vai dizer para a criança a hora que você volta para buscá-la, né? Então,
para justamente a gente diminuir essas fantasias de abandono que a criança possa ter. Então você vai falar para a criança, olha, mamãe vai te deixar aqui essa hora, mas a gente volta mais, eu volto mais tarde para te buscar, você vai brincar e tudo isso vai ajudando. Agora, claro, você não pode também ceder ao capricho, no caso, não um capricho, mas ceder à pressão da criança para não ficar na escola. Pode ser um pouco de birra também, pode ser, como é que chama aquele negócio assim, quando a criança teima, ela quer vencer pela pressão, isso, isso, mas o que acontece? Você não deve nunca desprezar esse medo da criança, então ela começa a gritar, começa a chorar, você vai sentar, vai conversar com ela e vai explicar o que está acontecendo. Então assim, mais uma vez eu volto a dizer, você vai explicar que você vai voltar, então você vai deixar ela, mas nunca forçada, mas também deixa um pouquinho, leva para casa e vai fazendo essa adaptação. E essa passagem. A gente foi ver a realidade no dia a dia de uma escola aqui em São Paulo. Vamos ver. Vamos ver. O ano letivo está começando, né, em todas as escolas e é hora também da chegada dos pequenininhos, dos que estão indo pela primeira vez a esse novo universo, que é o universo escolar. A adaptação, ela tem que ser pensada com muito carinho, muito cuidado, não só para as crianças. Eu acho que quando a gente recebe uma criança em adaptação, a gente recebe também a família dela. Aos pais, é muito importante dar à escola o voto de confiança. Eu digo voto de confiança porque eu acho que confiança se constrói no dia a dia, nas relações, no acolhimento que eles também perceberão dos educadores da escola, na segurança que nós transmitiremos a ele. Então, não é possível cobrar isso logo de cara, embora há pais que já cheguem assim. Então, confiança é algo que nós vamos construindo, tecendo no dia a dia. Então, às vezes, não falar nada também é bom. Chegou a hora de vir, pôr o uniforme, lidar com aquilo com muita positividade e ir. E aqui, quando chegar, muitas vezes vendo os coleguinhas, vendo a atividade da professora, eles mudam, eles se encantam. Ah, é legal, eu quero fazer. Ah, eu quero ver a minha mamãe. Então, todos esses elementos, todas essas pessoas são muito especiais e devem participar desse período tão delicado, mas muito bonito, que é o período de adaptação. E eu estava pensando agora o seguinte, esse voto de confiança na escola, de que a escola vai saber lidar com a situação, isso é importantíssimo para se fazer uma parceria. Sim. É isso? É isso mesmo. Quando a gente fala em adaptação escolar, tem que ter uma parceria da criança, dos pais e da escola, né? Então, é super importante que a escola possa estar dando esse apoio aos pais e às crianças que estão apresentando maior dificuldade. Mesmo nas escolas estaduais, você pode chegar com a professora, conversar com ela, se você nota que o seu filho realmente não está se desenvolvendo como deveria. Pode ter alguma consequência, quando a gente fala em fobia escolar, isso se não cuidado, se não assim, acompanhado, pode reverter em alguma coisa mais séria no futuro? Pode sim. O que, por exemplo? No futuro, por exemplo, pode reverter numa baixa autoestima dessa criança quando adulto, porque ela não queria a escola, pode refletir em ela não querer mais frequentar as aulas quando ela tiver essa opção, né? E também pode acarretar em problemas físicos também, né? Seria a psicossomática, ou seja, você ter tremores para estudar, para ir para a escola, tudo que é relacionado à escola te fazer mal, né? Eu comecei essa nossa entrevista falando assim, nossa, eu sou de uma época que ninguém perguntava nada, né? Mandava a gente ir lá e estava tudo certo. Mas isso pode ser, por exemplo, que as novas gerações tenham menos dificuldades de adaptação, com essas técnicas todas, com esse olhar, assim, essa sabedoria, quem sabe, atual, esse conhecimento, essa informação, ou o que a gente está vendo é que o resultado talvez não seja tão positivo, apesar de tudo isso que a gente tem à mão? Então, eu acho que a dificuldade ainda é bem grande, principalmente daquelas crianças
onde os pais não dão muita autonomia. Então, a criança ainda está muito dependente da mãe, de acordo com a idade, né? Ainda não se tornou autônoma, e aí vai para a escola. Então, tem uma dificuldade dessa criança em se separar dessa mãe, né? E desse Sandra, vínculo que está cuidando dessa criança. mas acho que agora, assim, você tocou num ponto que eu acho que é seríssimo. Essa mãe precisa ajudar. Sim. Porque se durante 5 anos, essa mãe, nos primeiros 5 anos, ela quis fazer absolutamente tudo, não deixou nenhum espaço para essa criança também ter uma certa autonomia, não é mágica. Exatamente. Do dia seguinte ao Carnaval de 2016, que essa criança vai ter esse desenvolvimento, essa liberdade, essa autonomia. Exatamente. Então, não é mágica. Exatamente, Dalcides. Então, as mães têm que sempre ficar muito atentas com a autonomia de acordo com a idade, justamente para não impedir a sociabilização da criança, né? E a escola, o que é? É essa sociabilização, né? Quando a gente fala assim, vamos pedir a troca de escola, ela não está se adaptando naquela escola, essa pode ser uma saída, pode ser um caminho bom? Ou não adianta? Se não deu certo aqui, a possibilidade... Depende, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Então, existem casos, a gente tem que primeiro saber se existe uma fobia escolar, se é um problema da criança ou se é um problema pontual que está acontecendo na escola. Porque, às vezes, essa criança, ela não sofre de fobia escolar, ela sofre agressões na hora do recreio, ela tem um professor que o maltrata, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se for constatado que é uma fobia escolar e um problema da criança, eu acho que mudar de escola só se justifica se esta escola não der o apoio que os pais precisam, né? Agora, se essa escola está dando apoio, eu acho que vale a pena insistir um pouquinho mais, porque senão a criança vai mudar de escola e vai se sentir ainda mais insegura, porque é uma nova mudança em cima disso. Sandra, e você me parece muito determinada, com muita firmeza, dizendo agora aos pais e também com uma cabeça aberta para entender um pouco essa reação dos filhos. Mas a gente está focando bastante no início dessa vida escolar. Mas eu acho que você agora, assim, abriu um outro leque igualmente importante, que essa dificuldade, depois de 4, 5 anos lá naquela escola, pode vir a fobia escolar. Sim, pode acontecer. Insegurança, alguma coisa que está acontecendo. Então, os pais precisam estar atentos a isso. Os pais precisam estar sempre muito atentos aos seus filhos em qualquer idade. Não só de pequenininhos quanto adolescentes. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes os pais ficam muito cuidadosos com a criança de 5 anos e quando ela tem 12, 13, que já está mais velha, aí não é mais criança, eu não preciso me preocupar. E existem sintomas que vão mostrando que aquela criança ou aquele adolescente está em sofrimento na escola. Então, às vezes, o adolescente ou a criança não se alimentam, choram muito, são muito agressivos. Então, a gente tem que olhar em qual ambiente eles estão inseridos, por que eles estão trazendo isso para casa, né? Eu me lembro, ou vice-versa, eu me lembro certa vez num ambiente assim educativo, uma criança muito agressiva na escola e alguém disse assim, pode ter certeza, tem alguma raiz de violência dentro da própria família. Sim. Sim. Reflete tanto da família para a escola, da escola para a família. Com certeza, com certeza. Por exemplo, uma criança que não vive num ambiente tranquilo, ela também tem uma dificuldade enorme de se adaptar na escola, podendo, inclusive, apresentar uma fobia escolar, né? Por quê? Porque ela vive nesse ambiente que é de briga, que é intranquilo, que é de insegurança. Então, ela não vai se sentir segura nem na escola e, normalmente, em outros lugares também não, né? Geni Velasquez, ela é de Manaus. Esse tema me chamou a atenção, acompanhei pelas redes sociais, mas no meu caso tem uma situação muito específica. Eu sou sozinha, não tenho o meu marido para apoiar. Aí a situação fica muito mais difícil. Lidar sozinho, como é que eu faço? Sozinha, né? Então, mas eu penso assim, Dalcides, se eu já sou mãe sozinha,
né, por essas questões que ela está trazendo, né, eu também vou ter que lidar com tudo, com todas essas questões. Ser sozinha não é uma impossibilidade para você estar atenta com seu filho, para você conversar com eles, para você fazer toda essa ponte entre mãe e filho. Claro que há uma dificuldade maior se você é sozinha, mas o que eu sempre digo para as mães, vocês têm que passar segurança para os seus filhos. Se eu sou uma mãe sozinha, mas eu tomo a educação do meu filho na íntegra, sem colocar esse peso de ser uma mãe sozinha para ele, não tem por que ele não se desenvolver tão bem quanto uma criança criada por pais que estão juntos. Essa temática que a Velasquez está trazendo, eu acho que é interessante porque em alguns momentos também, pelas nossas inseguranças enquanto adultos, a gente vai sempre justificando que a gente não consegue resolver isso ou aquilo porque determinada coisa aconteceu, porque lá no meu passado, a gente sempre está olhando mais para o retrovisor do que as perspectivas de futuro. Sim, então a gente... na verdade, assim, é claro que toda a nossa história de vida, ela tem interfere no como nós somos hoje e como nós vamos educar os nossos filhos. Agora, a gente tem que ver se a gente quer que essas coisas que não foram boas, que elas prevaleçam, ou se a gente quer que elas sejam melhoradas. Né? Então, é isso que eu penso. Sandra Baldassi, psicóloga, e nessa noite trazendo uma temática importante para você que é pai, mas para você estar atento também. Não são só os primeiros dias do seu filho na escola que devem, assim, reter a sua atenção. Mas como é que esse filho está se desenvolvendo, está precisando de ajuda? E se estiver precisando de ajuda, não ter vergonha de ir lá na escola, de pedir ajuda? Sempre, sempre. Eu costumo dizer que a mãe, quando ela vê que o filho não está bem, ela sempre tem que ir atrás do que está acontecendo. Na escola, com a professora, com a diretora, achar algum caminho. Mais uma coisa importante, Dalcides, se essa mãe, se a escola diz, não, está tudo bem, mas a mãe percebe que não está bem, vale a pena ela fazer uma avaliação dessa criança ou desse adolescente. Quero te agradecer. Sandra, eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. E até o nosso próximo encontro com mais temas interessantes como o tema dessa noite. Muito obrigada, boa noite a todos.